Nós vamos falar rapidamente sobre a Declaração Universal do Direito dos Animais. Alguém aqui já conhece, já ouviu falar da Declaração Universal do Direito dos Animais? Eu acho que não, né? Eu devo dizer, eu me formei em Direito em 2003. Isso quer dizer que vai fazer 20 anos ano que vem, que eu sou formado em Direito. Já tinha ouvido, lógico, falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não sabia que existia a Declaração Universal do Direito dos Animais. Ela foi uma proposta para um diploma legal internacional, levado por ativistas da causa pela defesa dos animais à Unesco. Isso já em 15 de outubro de 1978. A gente vai voltar a falar sobre essa declaração daqui a pouquinho. Mas o que a gente tem que analisar em relação a essa Declaração dos Direitos Universais dos Animais é que no nosso mundo atual a gente tem dado pouca importância para os animais, né? E muitos de nós às vezes ficamos chateados por ver tanto desprezo pela vida dos animais. Hoje a gente já sabe que existem legislações nacionais, tem o Código Florestal, tem leis federais, estaduais e municipais que defendem o direito dos animais. Inclusive aqui em Blumenau já tem legislação que garante o direito dos animais no convívio dos condomínios propriamente, né? Então os animais hoje eles têm direitos, e bastante direitos. Isso não existia até algum tempo atrás. Os animais eram relegados a coisas, né? E hoje, por mais que a gente ache que os animais não estão sendo cuidados, estão sendo desprezados pela sociedade, a gente já pode ver que já tem iniciativas vindas da ONU, e já há bastante tempo, desde 1978, então se preocupando com essas causas. Então eles não estão jogados ao desinteresse. O que falta realmente é conhecimento dessas questões. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho na história para a gente entender essa relação nossa com os animais, né? O ser humano, quando começou a sua evolução no planeta, bem lá nos primórdios, na época dos homens das cavernas ainda, qual era a relação do ser humano com os animais? Eles tinham duas possibilidades. Ou eles comiam os animais ou eram comidos, né? Os homens das cavernas não tinham alternativa. Se eles conseguiam pegar um bichinho pequeno, eles caçavam e eles comiam. Mas, na maioria das vezes, os predadores é que comiam os seres humanos. Então, esse foi o início da relação do ser humano com os animais. Na verdade, ele tinha mais medo do que respeito pelos animais, porque ele tinha que fugir deles, né? Imagina, o ser humano vivia nas florestas, ele tinha que fugir dos leões, dos lobos, dos tigres, e era uma questão de sobrevivência. Com a evolução do ser humano, ele foi aprendendo que não havia necessidade de matar, ele aprendeu que era possível plantar e cultivar, e o ser humano, a raça humana, passou a cultivar os seus próprios alimentos. Então não havia mais necessidade de fugir dos predadores, ele produzia os seus alimentos e passou a desenvolver meios de se proteger dos predadores. Com a evolução, o que aconteceu? O homem passou não só a produzir seus alimentos, a plantar, mas ele passou também a produzir o seu alimento animal. Ele passou a criar os animais, né? Então, de presa dos animais, ele passou a cultivar os animais. Então, ele descobriu que ele podia cultivar cabras, que ele podia comer a carne da cabra, que ele podia tirar o leite da cabra, e a raça humana foi se aperfeiçoando nesse sentido. Então, os animais de predadores passaram a ser elementos necessários ao nosso convívio, né? A sociedade evoluiu dessa forma. As crianças precisavam dos leites dos animais, os ovos, não só mais das frutas. Então, esses animais chegaram para perto de nós. E a evolução foi vindo e estamos aqui onde nós estamos hoje. O que aconteceu de lá para cá é que a evolução tecnológica acelerou demais, né? E nós acabamos por consumir não só mais a carne e os derivados desses animais, mas o ser humano começou a consumir, inclusive, o habitat desses animais. Então, de tanto consumo, os animais a não terem locais mais para apropriarem e se reproduzirem naturalmente. Mas o ser humano não perdeu tempo.
Ele descobriu que ele podia criar esses animais de forma artificial, né? Então, nós fomos nos aperfeiçoando na criação de vaca, na criação de galinhas, produção de ovos, de leite, e estamos aqui até hoje. Então, os animais passaram a ser, muito mais recentemente, objetos de consumo, né? Os nossos antepassados, eles iam até o açougue, até a mercearia para comprar carne. Hoje, a gente escuta na propaganda, na televisão, dizendo o seguinte: determinado país é campeão, ou determinada empresa é campeã em produção de proteína animal. Então, esse animal passou a ser um objeto. Ele não é mais nem carne. Ele passou a ser simplesmente um produto da indústria, né? E nós estamos perdendo esse senso de ligação com os nossos irmãos, com os animais. E eles não são absolutamente objetos para o nosso consumo. Um animal, uma vaca, um porco, uma galinha, ele não é uma proteína. Ele não é um objeto da indústria somente, né? Então nós precisamos trazer novamente, nos aproximar novamente a importância que esses animais, que esses seres têm na nossa vida. Mas nós estamos falando aqui só daqueles animais que nos trazem sustento. Mas e daqueles que vivem nas florestas, daqueles que vivem nos seus habitats, que foram perdendo o seu espaço para nós, ainda que nós não os consumíssemos, né? Animais foram perdendo o seu habitat. Os leões e tantas outras espécies deixaram de existir, não porque nós os consumíssemos ou os caçássemos, mas simplesmente porque tomamos o habitat deles. Mas, se nós achávamos que a sociedade não se preocupava com isso, começou a haver naturalmente uma preocupação com determinados grupos da sociedade para que isso voltasse a acontecer. Então, esses animais que passaram a ser simplesmente objeto de consumo, passaram hoje a ser cidadãos de direitos. Eles têm direitos também, né? E nós estamos aqui hoje com esses animaizinhos que fazem parte da nossa vida. Nós não conseguimos olhar para eles como um objeto de consumo. Eles não são proteínas que se consomem, né? A gente olha nos olhos de um animalzinho desse e a gente percebe que eles se comunicam com a gente. Então, é muito importante nós termos essa consciência e passarmos essas consciências para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, de que existe uma importância muito grande na vida animal. Porque nós não podemos deixar que o nosso egoísmo seja tão grande a ponto de não percebermos a importância deles nas nossas vidas. E há uma questão também muito importante que vem da Bíblia, né? O ser humano, na sua ignorância associada ao seu orgulho, ele pegou, por exemplo, um trecho da Bíblia, da Gênesis, né? Que dizia o seguinte: e Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitando-a, e dominai sobre todos os peixes do mar, e sobre todas as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Então vocês vejam que no capítulo da Gênesis, aonde Deus criou o mundo onde nós vivemos, Ele deu ao homem o poder sobre todas as criaturas. E a pergunta é o seguinte: o que nós fizemos desse poder? Né? E sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a nossa ignorância associada ao nosso egoísmo fez com que nós passássemos a achar que esse poder que nos foi otorgado por Deus sobre todas as criaturas é um poder para destruí-los, e não é. O ser humano tem uma responsabilidade muito grande sobre essas criaturas que Deus nos deu para sermos responsáveis por elas. Então, se num dado momento da nossa vida, eu digo da vida do ser humano sobre a terra, foi necessário que nós consumíssemos e até fugíssemos e matássemos esses animais para sobreviver, esse cenário já não existe mais. E o poder que foi dado por Deus para que nós controlássemos a vida desses irmãos tem que ser usado hoje para o bem deles. E utilizando esse poder para o bem dos animais, nós estamos utilizando para o nosso próprio bem. E se a gente for mais adiante na Bíblia,
nós vamos ver que no momento em que Deus achou que tudo tinha que ser destruído e trouxe o dilúvio sobre a terra, o que Deus disse para Noé? Construa uma arca e coloque ali um casal de cada animal. Então veja só, se Deus no primeiro momento deu para o homem o poder sobre todas as criaturas, no segundo momento ele foi claro. Ele disse para Moisés, construa a arca e salve esses animais. Então olha só a obrigação que nós temos sobre todas essas criaturas. Né? Para quem acha que as pessoas não estão dando importância para isso, não tem problema. O importante é o que está dentro do coração de cada um de nós e nós propagarmos essa verdade, esse comportamento adiante. Então, o que diz exatamente em detalhes essa declaração de direito dos animais? No seu preâmbulo, foi dito o seguinte: considerando que todo animal possui direitos, considerando que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza, considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo, considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há perigo de continuar a perpetrar outros, considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado aos respeitos dos homens pelos seus semelhantes, considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar e compreender e a respeitar e amar os animais, então foram criados 14 artigos. Eu não vou ler todos aqui, né? Mas eu vou ler os primeiros que eu considero os mais importantes. Artigo 1º da Declaração. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm o mesmo direito à existência. Todos os animais têm o direito de ser respeitados. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. Todos os animais têm o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem, e assim vai. Então, fica aqui esse recado, essa mensagem, de que já é reconhecido pela sociedade organizada, esse direito. Né? Nós, às vezes, achamos que os animaizinhos estão jogados ao léu, mas não estão. A legislação protege esses animais, e Deus, quando criou o mundo, deu a nós poder sobre todos eles. Né? Então, o que nós temos que fazer hoje é exercer esse poder da forma que Deus deu a Moisés. Então, porque se Deus quis destruir os homens, né? Toda a sociedade daquela época com o dilúvio foi destruída, mas Deus teve o cuidado de preservar os animais, porque a vida depende deles. Não faria sentido nenhum nós estarmos nesse planeta só os seres humanos e não haver toda essa natureza pujante ao nosso redor. Então, esse é o recado que nós temos para hoje. Né? Vamos lutar, trabalhar pelo direito desses nossos queridos irmãos. Nós temos uma responsabilidade muito grande por eles. O poder foi nos dado por Deus para fazer isso. Então, vamos fechar rapidamente nossos olhos. Respirar profundamente e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, voltando algum tempo da nossa vida para cuidar dos interesses, dos direitos desses irmãos que compartilham das nossas casas, de cada momento de dor e de alegria de nossas vidas. E vamos pedir para que o querido Mestre Jesus, que os nossos anjos de guarda levem a luz que está no nosso coração, nesse ambiente, nesse momento, ao coração, a todos os cantos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo, para que essa luz e essa intenção se multiplique para toda a sociedade e para todos os animais. Que assim seja.